Olá, eu sou a Mariana Sobrinho Alves dos Santos, sou do Rio de Janeiro, estudo no Colégio Matriz Educação e o meu trabalho fala sobre a influência da mídia na construção da personalidade infantil. O meu orientador se chama Igor Michel da Silva Santos e o meu co-orientador se chama Michael Douglas da Silva Santos. Bom, eu escolhi falar sobre esse tema a partir da observação de que as crianças passavam uma boa parte do seu tempo mexendo nos celulares, né? E a Meio Mensagem corrobora para isso, dizendo que elas passam cerca de 42 horas semanais mexendo no celular. E o que é muito tempo, né? E isso me gerou curiosidade de saber como o uso das mídias poderia afetar o desenvolvimento saudável da personalidade, pois Schultz diz que a personalidade determina o comportamento. Então, se essa criança tivesse algum déficit na personalidade dela na infância, isso, consequentemente, poderia significar que ela, quando adulto, com esse déficit na personalidade, ela poderia se comportar de maneira inadequada, o que seria negativo não só para ela, mas também para a sociedade, visto que no século XXI, todas as crianças estão crescendo junto à mídia, né? Junto à questão da observação da mídia, do acesso à mídia. Com isso, a minha hipótese é que é possível desenvolver uma personalidade infantil saudável no mundo da globalização. O meu objetivo geral é analisar a construção da personalidade infantil e como a mídia se relaciona com este processo. Os meus objetivos específicos são identificar as fases de desenvolvimento da personalidade da criança, compreender o comportamento da família que vive em um mundo globalizado e de que forma isso pode induzir a exposição das crianças à mídia, identificar os parâmetros de exposição das crianças à mídia, avaliar o quanto a utilização do celular pelos pais pode influenciar os filhos ao uso, identificar os pontos de influência da mídia e como isso pode moldar o caráter e o comportamento da criança, e desenvolver uma proposta de intervenção de acordo com a pesquisa bibliográfica para ajudar nesse desenvolvimento da personalidade. Bom, para Freud, a personalidade é composta por 3 estruturas básicas: o id, o ego e o superego. O id seria uma energia psíquica que trabalharia para a satisfação de impulsos básicos, desejos. O ego seria a parte racional, aquela que mediaria essa questão do id, falaria em relação à realidade, né? Falaria que, tipo assim, o id está falando que está com necessidade de fome, mas agora você está no colégio, não é hora de comer, vamos fazer isso em outra hora. O superego já seria a questão moral, aquilo que é certo ou errado, não importa a hora, se é certo você vai fazer, se é errado não. E o ego e o superego seriam constituídos a partir da introjeção de valores familiares, e isso ratifica a importância da família no processo da construção da personalidade. E como essa personalidade se desenvolveria? Bom, para Maslow, ela se desenvolveria a partir do atendimento de uma hierarquia de necessidades inatas e a partir do atendimento de uma necessidade que não está nessa hierarquia. Bom, que seriam o atendimento das necessidades fisiológicas, que é a questão de fome, sede, banho, que na infância ela é atendida pelos pais, a de segurança, que também é atendida pelos pais na infância, porque as crianças não têm capacidade emocional suficiente para passar a si mesmo segurança, de afiliação e amor, que é a questão do pertencimento, de se sentir amada pelo primeiro grupo social, que é a família, e depois pelos outros, a questão da estima, de gostar da sua imagem e também de ter uma pessoa, um grupo que também gosta de quem você é, e da autorrealização, que é o orgulho pelas coisas que você faz, no caso, que a criança faz. E a cognitiva, que é essa curiosidade natural da criança de entender e saber o que está acontecendo. E, como vocês podem perceber, a maioria dessas necessidades são atendidas pelos pais, e as quais não são atendidas pelos pais têm algum processo de influência, como nas cognitivas, que é essa questão, né, dos pais não inibirem aquelas perguntas de por que isso, por que aquilo, que às vezes parece chato, as pessoas já saem brigando, para de falar. Não. Então, se os pais fizerem isso, eles vão inibir o desenvolvimento da personalidade. Então, o papel dos pais é instigar, de apoiar, né,
a criança nessa questão de desenvolvimento, da autonomia dela. E com isso também temos o desenvolvimento da personalidade para Alport, que são feitos nessas 6 fases, nas quais eu vou focar em 3. São o eu corporal, autoidentidade, autoestima, extensão do eu, autoimagem e o self como uma solução racional, da qual a autoestima a gente começa a ver a necessidade de autorrealização ficando visível, porque no processo de autoestima a criança aprende a gostar do que ela faz, dela mesma, e na autoimagem, que é onde você vê a necessidade de estima proposta por Maslow também sendo composta, que é quando a criança desenvolve a sua imagem, gosta do que ela vê, e do self como uma solução racional, que é quando o ego começa a ser um mediador entre o estímulo e a resposta. Relação parental e midiática. Bom, os pais, eles são os principais modelos das crianças, os quais eles tendem, né, a ser exemplo, e as crianças tendem elas tendem a repetir esses comportamentos. Os pais são os que são capazes de atender às necessidades propostas por Maslow, são importantes para o desenvolvimento do ego, do superego na infância, e uma boa relação entre o pai e os filhos proporciona um ambiente favorável ao crescimento psicológico. A mídia. A mídia ela é uma forte influenciadora, tanto positivamente quanto negativamente. Bom, a mídia ela é muito importante, né, hoje em dia, nessa questão de difundir conhecimento, bons hábitos, na questão, né, educacional. Porém, nem todo o conteúdo que a mídia apresenta, ele é educacional, né? Você tem alguns filmes ou desenhos que são agressivos, passam mensagens de bullying. No YouTube, você tem essa questão do intenso consumo. No Instagram, no Facebook, a questão do narcisismo, né? De estar toda hora postando as fotos e ser dependente de comentários positivos. E com isso, as crianças também tendem a repetir esse padrão, né? E isso pode induzir a comportamentos consumistas, narcisistas, egoístas, agressivos. E Schultz ainda colabora com isso ao falar, né, que o comportamento agressivo são os mais copiados pelas crianças. E isso acontece porque elas não são capazes de entender, né, o cerne da mensagem, muitas vezes, porque ela não tem capacidade cognitiva suficiente para isso. E isso aloca, né, a questão da importância, né, dos pais estarem presentes na vida das crianças, deles estarem regulando e mediando aquilo que elas assistem, porque é aquilo, né? Se os pais não mediarem, elas vão ter acesso a esse tipo de conteúdo, mas se os pais mediarem, elas terão acesso mais aos conteúdos educacionais. E aí a mídia poderá, sim, ser usada como algo positivo, algo que ajuda o desenvolvimento da personalidade. Senão, ela vai, sim, gerar um déficit. Bom, a minha metodologia foi feita a partir de uma pesquisa bibliográfica, e eu também fiz uma pesquisa de campo que contou com um questionário que eu fiz para avaliar a relação parental, um folder que eu fiz sobre a exposição da criança à mídia, e que também foi a minha proposta de intervenção, né? Que eu falei sobre a prática de atividades familiares, principalmente as atividades físicas, pois elas são praticadas ao ar livre, possibilitando a maior interação social, e um questionário para depois avaliar a eficácia dessa intervenção. Então, foi questionário, folder, os pais ficaram 15 dias fazendo essa atividade com as crianças e depois outro questionário. Com isso, eu trouxe 2 gráficos para a gente avaliar os resultados. Então, você tem a questão 10 e a 14, na qual a 10 pergunta se seu filho passa a maior parte do tempo livre com eletrônicos, e a 14, você faz alguma atividade física com seu filho frequentemente? Então, você vê que antes da proposta de intervenção, os filhos passavam bastante tempo do tempo livre com eletrônicos e pouco tempo fazendo atividades físicas. E que, após a intervenção, esse tempo foi reduzido diretamente, proporcionalmente, né, com o aumento do tempo que eles começaram a fazer, né, atividades físicas. E com isso, eu concluo que, sim, é possível você ter uma personalidade saudável, mesmo nesse mundo da globalização,